Agora você ouve na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Opa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Estamos recebendo no programa, mais uma vez ela, a psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, a Luanda Padilha. Bom dia, Luanda. Bom dia, Edivaldo. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez à programação da Viva para falar dos temas relacionados à saúde emocional nessa época de enfrentamento aí do coronavírus. Quantas e quantas pessoas sofrem com aquela insegurança, com medo, E você vai falar um pouquinho hoje sobre estado emocionais, né? Isso, estados emocionais. Pensando justamente na situação que nós estamos passando, nesse momento de enfrentamento, eu quis falar sobre esse assunto, e é um assunto que dá pra gente usar tanto nessa situação que a gente está vivendo, como em várias outras situações, certo? Então, como que a gente pode trabalhar os estados emocionais? Então, pensando de forma geral, estados emocionais são todas as coisas que a gente sente, né? Então, durante um dia, por exemplo, nós vamos passar por vários tipos de estados emocionais. Nós vamos sentir tristeza, raiva, ansiedade, animação, desânimo, alegria, preocupação. Então, são todos estados emocionais. E aí, se a gente prestar atenção, nós vamos perceber que nós temos estados emocionais preferidos. E normalmente nossos estados emocionais preferidos não são aqueles maravilhosos, né? Normalmente não são aqueles lindos que a gente adora sentir. Por quê? Porque a gente tem um treino ao longo da nossa vida, ao longo do tempo, até a nossa própria crença, da forma como que acreditamos nisso, de que os estados emocionais negativos, eles acabam sendo instalados em nós pela repetição, né? E muitas vezes até porque acreditamos que isso é importante. Então, quantos de nós acredita que é importante ficar preocupado? Então, a gente acredita que é importante, é baseado numa crença, né? Nós acreditamos que é importante ficar preocupados. E esse estado emocional, ele vai se repetindo na nossa vida, né? E as pessoas vão usando como defesa também, né? Como defesa. Obviamente que nós, numa situação de incerteza que estamos vivendo, e outras várias situações, como, por exemplo, um problema financeiro, uma doença na família, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, qual é a nossa defesa imediata? Se preocupar. Então, a gente cai nessa pegadinha da mente, que é o quê? A mente acredita, nós caímos nessa coisa mental, de que a mente acredita de que antecipar os problemas que podem acontecer pode nos aliviar daqueles problemas, pode nos defender daqueles problemas. Quando, na maioria das vezes, o que acontece? A gente só ocupa o nosso espaço emocional com coisas negativas, deixamos de olhar outras coisas, que muitas vezes são boas, que também estão acontecendo. E aí sofre com antecedência. E sofre com antecedência. É o famoso o peru da véspera, sabe? A gente fica já sofrendo antes da situação acontecer, né? E aí, o que acontece? Como que a gente pode trabalhar isso? Tá bom, Luanda, todos nós passamos por isso e fazemos o que com essa situação? Então, os estados emocionais, eles parecem coisas muito complexas de trabalhar. Então, a princípio, eu falo assim, um paciente fala para mim, mas eu sinto todos os dias tristeza, eu entro naquele processo de tristeza, eu não consigo sair, etc. Lógico, não vamos banalizar, não é tão simples que eu falo, não é banal, nós precisamos olhar com cuidado. Porém, isso não é resolvido pela mente. Não é a mente que vai resolver esse processo. Como que isso é resolvido? Na grande maioria das vezes, pelo nosso padrão de fisiologia. O que é isso? É a forma com que você se movimenta na vida. É a sua postura, o exercício que você faz, a sua movimentação durante o seu dia, a forma com que você acorda, o que você faz depois que você acorda. Então, aproveitando esse momento que as pessoas estão em casa, né, e lembrando da importância que tem isso, se você, por exemplo,
utilizar a sua fisiologia, que é o seu corpo, para se sentir mal, você vai se sentir mal. Então, se você, por exemplo, sentar no sofá, pôr a mão no rosto, abaixar sua cabeça, encolher seu peito, você vai se sentir mal, certo? Se você levantar, se movimentar, respirar adequadamente, fazer algo na sua rotina que te dê uma energia, você vai se sentir bem. Então, as sensações boas e ruins estão muito mais na nossa mão do que a gente imagina. Porém, a gente está tão acostumado a entrar nesse padrão negativo que a gente acha que é muita dificuldade sair dele. Obviamente que se você está treinado a sentar ou a pensar coisas negativas ou a ficar num padrão de fisiologia ruim durante muito tempo da sua vida, você vai ter um trabalhinho um pouquinho maior. Porque automaticamente você sai do padrão ruim, a sua mente já te chama para aquele padrão novamente. Porém, se você tiver um processo assim de decisão, de querer trabalhar aquilo, de realmente prestar atenção naquilo, para você sair dessa situação, você vai conseguir resultado. Lembrando que isso é um conjunto de coisas. Qual é esse conjunto de coisas? Uma emoção negativa, ela tem uma interação de 3 coisas. Então, ela tem esse padrão de fisiologia que você já treinou, seu corpo já representa aquilo, né? Por quê? Porque você já focou em algo ruim e porque a sua linguagem, a sua conversa com você mesmo já tá ruim, né? Então, a gente entra nesse padrão negativo porque eu já escolhi pensar em algo ruim. A partir do momento que eu escolho pensar algo ruim, eu excluo todas as outras coisas que também estão acontecendo, que podem ser boas. E além disso, eu tenho um diálogo interno péssimo. Aquela conversinha que a gente tem com a gente mesmo. Não vai dar mesmo, agora foi tudo por água abaixo, não vai ter jeito, eu não posso, eu não consigo, eu não vou ter força, eu já tô velho mesmo. Todos esses diálogos internos que nós temos, que é um diálogo que nos coloca para baixo, vai transferir, como que a gente fala? Ele vai refletir na nossa fisiologia. Não dá para você pensar uma coisa ruim e seu corpo tá legal. O seu corpo tá potencialmente legal. A saúde é corpo e mente, né? Então, como isso, corpo e mente, formam um sistema único, tá tudo interligado, né? Não adianta, por exemplo, se você está fazendo um tratamento, muitas vezes as pessoas estão em tratamento, né? Tomando medicações para trabalhar ansiedade, depressão, todas as outras coisas emocionais que nós sofremos aí, né? Todas as doenças, os tipos de doenças mentais. Mas você continuar escolhendo olhar para as mesmas coisas, escolhendo ter o mesmo diálogo interno negativo, e tendo uma fisiologia, um corpo que está do mesmo jeito, que não se movimenta, que não muda a postura, que não faz nada diferente para se sentir melhor, dificilmente essa medicação vai ter um efeito efetivo. Ela tem um efeito momentâneo e depois a gente entra naquele ciclo de aumenta a dose. Por quê? Porque ela é uma muleta para que a gente faça algo a respeito, para que a gente tenha condições de fazer algo a respeito, mas nós precisamos fazer algo a respeito, né? Então, outras coisas que ajudam nisso, mudar a nossa fisiologia, mudar nosso corpo, a nossa energia, para que a gente consiga ter um diálogo melhor, um foco melhor, a nossa dieta, a nossa alimentação, o exercício que a gente faz, a música que a gente escuta, se você toma um sol, se você se alonga, tudo vai fazer diferença, tudo pode interferir positivamente ou negativamente, dependendo. Se você escolher ficar estagnado, sentado, esperando, por exemplo, essa crise passar, você vai se sentir muito mal. Então, é muito importante a gente prestar atenção naquilo que está na nossa mão. Está na nossa mão a situação externa do que está acontecendo? Não está. Temos muito pouca certeza sobre o que está acontecendo.
Mas o que está na minha mão escolher? Como eu vou me sentir, de que forma eu vou me posicionar em relação a isso, a minha vida, como eu vou me cuidar, como que eu vou cuidar do que eu presto atenção, do que eu falo comigo mesmo e do que eu falo do que eu faço com o meu corpo. Então esse era o recadinho de hoje. É uma dica muito importante, né? Estados emocionais. Isso. A psicóloga e coach e especialista em programação neurolinguística atende na oficina de acolher, que nessa época de quarentena está online agora, né? Informações 35 é o código 999615573. 999615573. Lembrando que o quadro sempre está no nosso YouTube, né? Saúde Emocional Rádio Viva, onde a Claudiane está filmando ali, ela que cuida com muito carinho lá desse quadro, né? Lá no YouTube. Então você que quer ouvir novamente, né, a explicação sobre estados emocionais da psicóloga Luanda Padilha, entra lá no YouTube. E tem vários temas lá também, né? Sim, São tem vários várias programas. gravações nossas lá. Luanda, obrigado mais uma vez. Uma ótima semana para você, né? Meio de semana agora, quarta-feira. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, você estará de volta aí com mais um assunto relacionado à saúde emocional. Eu que agradeço. Um grande abraço para o nosso ouvinte. Você ouviu na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. Você está ouvindo